Você vai abrir na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós estamos falando sobre cidadania, né? Isso, cidadão do céu, vivendo como cidadão do céu. Você vai abrir carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Quero pedir aos irmãos que me ajudem, sem distração, crianças, por favor, o mais quieto possível, para não atrapalhar a nossa linha de raciocínio e também para não atrapalhar os irmãos que vieram para aprender de Deus. Amém, queridos? Então, todo cuidado é pouco, toda reverência é pouca, hein? Porque nós estamos diante da palavra, estamos diante de Deus. E o culto, como é bem ensinado aqui, é com ordem e decência. Só movimente os irmãos que estão incumbidos aí do som, ou se for extremamente necessário. Se caso você está esperando uma ligação, que seja urgente, você coloca esse telefone no silencioso, para não atrapalhar também. Amém, queridos? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Eita. Deixa eu repetir o versículo, porque voou aqui a folha. O qual, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são da minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Permaneçam deste modo, ou desta forma, ou desta maneira no Senhor. Queridos, nós estamos falando sobre cidadão do céu. E quando nós falamos da palavra cidadão, nós estamos falando de um ser humano, de um ser. E cidadão, e esse ser tem um corpo, esse corpo é uma pessoa. Toda pessoa, irmãos, tem uma identidade. Como nasce o cidadão, irmãos? Os irmãos são bem simples de entender isso. É um ser gerado pela mãe, uma criança. Tem a fase da gestação, tem a fase do nascimento, tem a fase da criança, tem a fase da adolescência, tem a fase do jovem, tem a fase do adulto, tem a fase da maturidade, tem a fase do amadurecimento e depois a morte. É um estágio. A vida é um estágio. E quando nós falamos, irmãos, de cidadão, nós falamos de duas cidadanias. A primeira cidadania que nós temos é a terrena. Apesar de nós sermos filhos de Deus, cheio do Espírito Santo e andar na palavra de Deus, nós temos também a cidadania terrena. Qual é a nossa cidadania terrena? Nós somos de um povo, irmãos. Nós somos um povo, nós somos um país. Esse país se chama Brasil. Então, no banco de dados desse país está lá o seu nome completo, nome do seu pai, nome da sua mãe. Tem o seu registro, né? o seu CPF, a sua identidade, o seu CEP, aonde você mora. Os seus bens são contados, você tem uma conta bancária. Então, todo o seu registro pessoal está no banco de dados do governo federal. Qualquer número, qualquer parte do governo que tenha acesso ao seu nome, ele vai pegar a sua digital ou o seu CPF para identificar quem você é. Você é um corpo, você é uma pessoa, você é alguém, você é um terreno. Então você tem nascimento, você tem nacionalidade, você tem cultura, você tem costume,
você tem casa, você tem pai, você tem mãe, você tem nome. Você é um cidadão brasileiro. E quando nós falamos de identidade, irmãos, percebem aqui que Paulo, aos Filipenses, ele fala muito sobre... Eu não quero aqui fazer aqui um resumo sobre por que Paulo escreveu as cartas aos Filipenses, porque não dá tempo, mas os irmãos bem sabem que toda a pessoa, ela tem um registro. É a sua identidade. Agora, a sua identidade como pessoa tem as suas características. Quais são as suas características? Você tem 1,80 m, você tem 1,50 m, você tem 2,10 m, você é pardo, seus olhos são verdes, seu olho é escuro. Então você tem as suas características. Quais são as suas personalidades? Você pode ser calmo, você pode ser fleumático, você pode ser agressivo, você pode ser nervoso, você pode ser paciente. Então, quando fala o seu nome, a sua identidade, a sua pessoa, é possível descrever as suas características. E na pátria que nós estamos vivendo, que é a pátria terrena chamada Brasil, nós temos leis. Nós temos a lei civil que rege e junto com as normas para que esse cidadão se comporte conforme as leis deste país. Sim ou não, irmãos? Pastor, por que você está falando tudo isso? Para nós entendermos o que é cidadão do céu, funciona da mesma forma, da mesma maneira, só que no âmbito espiritual. Então, no país Brasil, nós temos os senadores, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, vereador, presidente e outros mais que são superiores a nós. Para que serve essas pessoas e para que serve a Constituição Federal de 1988, irmãos? Para reger as leis desse país, para que eu e você, como cidadão, homem comum ou mulher comum, você vive, ou que nós possamos viver conforme as leis deste. Se eu não obedecer qualquer lei deste país, eu estou sujeito a passar o que, irmãos? Penalidades. Ou você pode pagar uma multa, ou você pode ser preso, depende da situação que a pessoa cometer um delito. A maioridade é considerada a partir dos 18 anos. Irmãos, como cidadão do céu, agora eu quero que você preste atenção nisso. Como cidadão do céu, nós temos um registro também. Aonde está o nosso registro como cidadão do céu? Existe um livro no céu que está registrado o meu nome e o seu nome. Você crê nisso? Amém. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Todos aqueles que recebeu Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você é filho de quem? Você é filho de alguém, Jesus. E todo pai registra o seu filho e coloca a marca no seu filho. Então você é um cristão, porque você é semelhante a Cristo, o pequeno Cristo. Então no céu tem um registro. O seu nome está registrado no livro da vida. Então agora você é um cidadão do céu, porque no dia que você chegou até Jesus, rendeu as suas mãos e confessou Jesus como seu Salvador, Ele já te deu direito de paternidade. Você recebeu uma assinatura, um carimbo, você recebeu a marca, você tem o sangue de Cristo no seu corpo, você é filho de Deus. Você entende isso? Eu quero que você preste atenção que, como cidadão comum terreno brasileiro e como cidadão espiritual, nós temos a palavra equilíbrio. Para que vem a palavra equilíbrio? Equilíbrio, eu não posso errar, eu não posso cometer falhas, eu não posso cometer delitos, porque eu estou sujeito a sofrer algumas penalidades. Então você percebe que neste mundo nós somos o que, irmãos? Sal da terra e luz do mundo. Para quê, irmãos? Qual é o equilíbrio? Para promover a justiça de Deus aqui na terra. Eu e você, mesmo na carne, mesmo nessa carne, nós precisamos desenvolver um equilíbrio para promover a justiça de Deus. E eu quero falar de algumas verdades. A primeira, nós não pertencemos a nós mesmos. Por que você não pertence a você mesmo? Porque agora você foi comprado.
O Pai que te registrou, Jesus, que marcou a sua vida com o sangue do Cordeiro e registrou o seu nome no livro da vida, agora você não pertence a você mesmo. O seu corpo agora pertence a Jesus para glorificar a Deus através do seu corpo. Eu queria que colocasse na tela, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, versículo 20. O meu corpo, o seu corpo, foi comprado para nós glorificar a Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então você agora não manda em você. Você agora não governa você. Quem manda em você, quem te governa é Jesus Cristo. Por que a palavra corpo aparece, tem a ver com cidadania? O que Paulo diz aos Coríntios, aos Filipenses capítulo 3, que nós lemos aqui? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Eu quero que você grave a palavra corpo. Por que corpo? Você é um cidadão, você é uma pessoa, você é alguém. Você tem marca, você tem nome, personalidade, você tem dom. Então, não é um espírito vazio, não é um fantasma. Não é alguém, um espírito esporádico que vem e aparece. Não, você é um corpo. Você é alguém. E o Espírito Santo habita dentro desse corpo aí, amém? O Espírito Santo manifesta nesse corpo aí, amém, irmão? O Espírito Santo te concede dons, amém, irmão? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Então tem alguém habitando dentro desse corpo aí, sim ou não? Quem é ele? O Espírito Santo. Mas este corpo, essa matéria, precisa de equilíbrio para exercer a cidadania do céu. Queridos, então você já não pertence a você mesmo. Agora, quais são as regras? No Brasil nós temos a Constituição Federal de 1988. Agora no céu, nós também temos uma Constituição de 66 livros. 66 capítulos. Você gosta de ler? Você gosta de ler? Cadê, meu Deus do céu? Será que eu estou falando grego aqui? Você gosta de ler? Você gosta dessa regra? Qual é a nossa regra de fé e prática? Se no Brasil tem a Constituição Federal de 1988 como para os cidadãos viver como segundo as leis e regras deste país, lá no céu também tem lei, tem regra, é a palavra. Eu não posso viver como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu sou. Não, eu preciso viver da forma que a palavra de Deus me rege. E você percebe que todo o âmbito do ser humano tem lei, tem regra, tem princípio e tem valores. No céu é a mesma coisa, é a palavra que rege para quem é cidadão do céu. Ela que me rege. Não sou eu que dito as regras aqui na igreja, não sou eu que dito as regras lá no céu, é a palavra de Deus que dita as regras. Qual é a minha forma de comportar neste mundo? Enquanto Jesus não vem, enquanto Jesus não retorne, enquanto ele não toca a última trombeta, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Diga assim: comportamento. Diga: o meu comportamento tem que ser da pátria do céu. Olha aqui, irmãos. Enquanto não somos transformados para ir para a pátria do céu, a pátria celestial, nós temos direitos, nós temos deveres como cidadão do céu, mesmo vivendo neste mundo, comportando, olha para mim aqui, comportando como se já estivesse na sua pátria. Olha isso, irmãos.
Irmão, mas mesmo neste corpo maldito, essa carne ruim, sim, eu devo comportar como se já estivesse na pátria celestial. Por isso que entra a palavra comportamento segundo as leis, segundo as regras. Então o meu comportamento, o nosso comportamento tem que ser segundo a palavra de Deus. Eu tenho que me comportar como se já estivesse habitando na minha própria terra. E como você é um cidadão do céu, você já tem marca, você já tem um registro com o seu nome, você já tem paternidade, agora você já recebeu o livro das regras, agora você também é um ministro de Cristo. Quero que você coloque na tela, por favor, 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Então, quando você se torna cidadão, não é para você ficar aí paradinho, esperando a redenção do corpo, como fazer nada. Não, você agora é um embaixador. Você é um ministro deste livro, deste evangelho, desta palavra. O Espírito Santo que habita dentro de você te impulsiona você a pregar, a falar da pátria em que você vai morar na eternidade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo que habita em nós nos impulsiona, nos dá clareza, nos dá entendimento, nos dá revelação. E como eu devo me comportar? Coloque por favor na tela, cadê? Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, vamos correr porque o tempo já foi. O céu, ele tem regras e normas. 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros e mordomos dos mistérios. Que homens é esse, irmãos? Que homens que tem que nos considerar como ministros de Cristo? Você está onde, irmão? Você está vivendo aonde? Você não está no Brasil, irmão? Você não está no meio social? As pessoas que olhar para mim, olhar para nós, têm que nos considerar como, irmãos? Ministros, porque você carrega o livro do céu, você carrega a palavra de Deus. É lá que Deus te usa, é lá que Deus vai te usar para trazer pessoas para povoar a pátria que eu e você está aguardando chegar. Glória a Deus por isso. O céu tem norma. O céu tem regra, o céu tem valores e princípios. E quem rege esta palavra é o próprio Jesus. Agora eu quero dizer para os irmãos 6 regras que regem o nosso modo de viver através do corpo. Irmão, falar corpo de novo, Filipenses, Paulo falou Filipenses que nós estamos aguardando a transformação do corpo da humilhação. Então, se eu devo viver e comportar como cidadão do céu, aonde que vai ser o meu comportamento? É através do meu corpo. Meu corpo vai falar, o meu corpo vai reagir segundo aquilo que eu estou praticando, as regras, daquilo que eu estou obedecendo, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu sou, daquilo que eu represento. Primeira coisa, não ser imoral vivendo neste mundo. 1 Coríntios capítulo 6, meu irmão, versículo 12 ao 20. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Não ser imoral, irmãos, vivendo, não sabeis vós que os santos... 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. Todas as coisas, mas nem todas as coisas me são, mas não me deixarei. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a... Volta, o corpo... Calma aí, varão. Mas o corpo não é para a... senão para o Senhor, e o Senhor para o... O que Paulo falou que nós estamos aguardando o corpo? Este corpo de humilhação, qual é a sua esperança? Você está aguardando a transformação deste corpo para viver aonde? Na pátria celestial. Então nós não devemos viver como imorais neste mundo.
mesmo com a esperança, aguardando a pátria celestial. Vamos continuar o texto? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz o seu corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só em... Depois você continua no texto, para não tomar muito tempo. O que é isso, irmão? Primeira regra, eu não posso ser imoral vivendo deste mundo. Aí eu pergunto para os irmãos, tem como a pessoa estar na igreja e vivendo da imoralidade? Tem como, irmãos? Tem pessoas na igreja vivendo uma vida imoral? Tem, irmãos. Quem conhece isso, não é eu que devo conhecer, saber disso. Quem conhece isso é o Espírito Santo. Ele sabe qual corpo, qual templo que está sujo e qual que está limpo. Ele sabe quem está santificando cada dia mais, e ele sabe quem está se lambuzando nessa lama do pecado cada dia mais. Ele conhece. Agora, esta mensagem, esta palavra e esta lei que nos rege, que é a Bíblia Sagrada, o que ela nos ensina? A nos afastar da imoralidade deste mundo. Segunda coisa, praticações de justiça e retidão. Salmos de número 15. Salmo de número 15 vai dizer que nós devemos praticações de justiça e retidão. Pastor, mas eu sou falho. Pastor, mas eu não consigo. Consegue sim, irmão. O Espírito Santo nos ajuda. É possível praticar ações de justiça e retidão. É uma pergunta, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Irmão, olha a palavra lá. Quem morará no seu? Então está perguntando, quem vai morar lá? E o que é que está dizendo o texto que eu e você acabou de ler? Está falando de uma pátria, irmão, sim ou não? Agora, próximo versículo. Olha a resposta está lá, ó. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o opróbrio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com o dono seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Próximo. É isso mesmo? Isso é praticar ações de justiça e retidão. Aí eu pergunto para os irmãos, a gente consegue fazer isso ou não, irmãos? Como cidadão do céu, conseguimos fazer isso ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que consegue, irmãos. A palavra nos ensina a fazer. A palavra não dá uma sugestão para fazer, é uma ordem, irmãos. A partir do momento que eu e você levantou as mãos, aceitou Jesus, foi batizado das águas, batizado com o Espírito Santo, toma sede da igreja, faz parte da comunidade local, é possível praticar ações de justiça, porque você é um cidadão do céu. Terceiro, viver de modo digno do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo vai dizer aos Filipenses, dessa mesma carta que nós lemos, de viver de modo digno do Evangelho. E o que é o Evangelho de Cristo? Nada mais é do que a sua palavra, que eu e você está transportando. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Oh, glória a Deus.
Viver de modo digno. Você pega esta palavra, que é o Evangelho de Cristo, coloca no seu coração. Qual é a recomendação como cidadão do céu? Viver de forma digna. Fazendo o que, irmãos? Ajudando uns aos outros, lutando pelos outros na mesma fé do Evangelho de Cristo, porque eu e você está caminhando junto com um propósito. Qual é esse propósito? O Evangelho de Cristo. Qual é o lugar que eu vou? A pátria celestial. Quarta coisa, não viver conforme os padrões deste mundo. Romanos 12, versículo 12. E não vos conformeis com este mundo. Não conformar, não concordar. Você não pode compactuar com o que o mundo, com as coisas que tem no mundo. É uma separação. Romanos 12, versículo 2. É uma separação. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela inovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quinta coisa, controlar o corpo, irmãos, para a santificação e honra e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. Controlar o corpo. Pastor, não consigo controlar meu corpo. Já viu os irmãos que usam aquelas justificativas pejorativas? Pastor, a carne é fraca. Sim, irmão, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne quer concordar com o mundo. A carne quer praticar imoralidade. A carne quer fazer coisas ruins. Mas o Espírito de Deus é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Controle o corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vos bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vocês saiba possuir o vosso vaso em santificação. O que é isso, irmãos? Entendimento, para controlar este corpo. Por isso, irmãos, por isso que eu e você tem que estar cheio do Espírito Santo. E entregar este corpo, esta matéria física, e deixar que o Espírito Santo nos controle. É possível controlar este corpo, porque se nós somos cidadão do céu, irmãos, e falar assim, irmão, eu sou cidadão do céu, eu sou discipulador, eu ganho almas para Jesus, mas o corpo pratica outras coisas, irmãos. Aí nós estamos falando ou pregando, anunciando um falso evangelho. Por isso o maior testemunho que você dá, a maior mensagem que você prega para alguém, o maior exemplo que você diz para alguém é o nosso comportamento. Para ganhar alguém para Jesus, você não precisa ter um curso teológico, ser um PhD em teologia. Você não precisa de ler a Bíblia 30 vezes. Não, irmãos. O nosso comportamento, a forma de ser, a forma de estar, a forma que você se apresenta, a forma que você fala, a forma que você é, o seu comportamento, alguém vai assim, vai dizer, esse aí é um servo de Deus. Glória a Deus. Essa aí é serva de Deus. Aí vai te perguntar assim, que igreja que você é? Qual é a sua resposta? Agora tem uns também crentes que falam que é cidadão do céu, diz que tem bom comportamento, e as pessoas falam assim, você é crente? Se ser crente é igual esse fulano aí, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Já viu isso aí, irmão? Por causa do corpo. Não consegue controlar o corpo para a santificação e honra, para agradar a Deus. Está na igreja, irmãos. Participar do culto não quer dizer nada. Gostar da pregação, gostar do louvor, gostar do pastor, gostar que o pastor põe um óleozinho na cabeça, gostar que o pastor vá na casa, unge tudo lá, não quer dizer nada, irmãos. O que Deus requer de nós é o nosso comportamento como cidadão do céu, irmãos. Estar na igreja é simplesmente ser um ser religioso que gosta do culto.
Não tem nada para fazer, mas Deus requer de nós muito mais do que isso. O nosso comportamento, as nossas ações, controlar nosso corpo para a santificação, viver de modo digno, não ser imoral, praticar justiça, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, discipular alguém. E quando você se ajuda num recinto como esse, fica fácil. Você pode ser parte de uma igreja sem ser religioso, mas praticante do Evangelho de Cristo. Isso é cidadania. Sexta coisa, para nós ir finalizando: fugir do mal e conservar o corpo de forma irrepreensível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Fugir do mal, irmãos. Separar do mal, sair correndo se for preciso. Abstende-vos de toda a aparência, e o mesmo Deus... Não, versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em quê, irmãos? E todo o vosso espírito... Olha que lindo esse versículo, irmãos. Todo o vosso e alma... Não, o homem é dicotomo. Aí daqui a pouco vai ter um curso de teologia, você vai entender isso aí. A alma é dicotomo. Não, o homem é só um. Não, mas é espírito, alma. Sejam plenamente o quê, irmãos? Conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Oh, glória a Deus. Então estamos falando de cidadão do céu. Se estamos falando de pátria, é o lugar onde eu vou morar, onde você vai morar. Qual é o meu comportamento? Fugir da aparência do mal e conservar o meu corpo de forma irrepreensível. Glória a Deus. Você entende isso? Irmãos, nós precisamos viver de forma digna, como cidadão do céu. O mundo é corrupto, e cada vez mais que o tempo se passa e vai se infindando o tempo, e chegando o dia do Senhor, irmãos, mais um homem se entrega à vaidade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. O mundo é mau, irmãos. O mundo é corrupto. E tem muitos que estão se deixando se levar pela corrupção dos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Sabem, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, olha lá, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se, porque deste número são os que se introduzem pelas coisas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias consciências. É outro assunto, no mesmo versículo. O que é isso, irmãos? O mundo é imoral, e como cidadão do céu, nós precisamos viver de forma digna. E quando você lê essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo ao 5, se você for fazer analogia nos dias de hoje, irmãos, qual é a diferença, irmãos? Existe mais algo que eu posso acrescentar neste texto, irmãos? Cada dia que passa é coisas terríveis, irmãos. E alguns estão introduzindo algumas coisas do mundo dentro da igreja. Como diz o outro, está fazendo de forma mais flexível o evangelho. Entre aspas, estão tentando facilitar o evangelho para agregar pessoas. Mudando o ambiente da igreja, mudando a forma de culto, mudando até mesmo a forma de pregar para agradar as pessoas, irmãos. Não tem nenhuma diferença de cidadão do céu com cidadão do mundo, irmãos.
Aí, quanto mais se agrada as pessoas, mais o mundo entra na igreja. Mas a vida continua do mesmo jeito. Traidores, enganadores, blasfemos e outras coisas más que está no texto. Por que isso, irmãos? Porque um cidadão do céu não pode recuar. Se a verdade está em nós, irmãos, doa quem doer. Pode ficar 2 pessoas na igreja, mas a verdade nunca pode ser tirada. Este livro aqui não é uma ideologia, irmãos, não é uma ideia humana, é a palavra de Deus. E quem rege o cidadão do céu é a palavra de Deus. Doa quem doer, custe o que custar, mas a palavra de Deus vai ser pregada do mesmo jeito. Você crê nisso? Amém, Jesus. Então, se você é um cidadão do céu, você não pode ter medo de falar a verdade. Você não pode ter medo de ser um homem ou uma mulher irrepreensível. Não. Perca a amizade, perca o seu emprego, perca o que você quiser, mas não perca este livro, que é a palavra de Deus. Ela que nos rege, que vai nos morar no céu por toda a eternidade. Aleluia. Devemos ser fiéis a Deus e a sua palavra, e cheios do Espírito Santo. Fiéis a Deus, não é fiel ao pastor. Pastor, estou no culto aqui hoje. Pastor, não falta um dia de culto. Deus não quer saber disso. Deus quer saber como é que eu comporto nas horas fora do culto. Como cidadão do céu, quem eu sou fora da igreja? Quem eu sou fora da minha casa? Quem eu sou fora de quem faz parte da minha família? Será que eu sou o mesmo pastor Jarbas aqui, é o mesmo pastor da rua? É isso que Deus quer saber, irmãos. Deus não quer saber o que eu prego, Deus não quer saber o que eu canto, o que eu sei, o que eu tenho, não. Deus não quer saber nada disso. O que Deus está olhando é o nosso comportamento como cidadão do céu. Será que o meu coração é sensível em ajudar o próximo? Será que eu estou disposto a gastar tempo em ajudar alguém, em socorrer alguém? Será que eu estou totalmente disponível quando o Espírito Santo me chamar? Será que eu estou aqui mesmo interessado, ou só estou aqui para servir? Você já fez essa pergunta para você, irmão? Quem eu sou na igreja? Quem eu sou com esta palavra? O que eu estou fazendo com esta palavra? O que as pessoas têm de ver em mim algo interessante, ou ver em você algo interessante? Será que eu tenho alguma coisa para oferecer para este mundo ou não? Se eu não consigo cativar ninguém, se eu não consigo ganhar ninguém, se eu não consigo mudar a vida de ninguém, tem algo errado comigo, irmãos. Eu não estou carregando a palavra da verdade. Eu estou fazendo com que as coisas ficam flexíveis e tentando agradar os outros, ou crente mentiroso de fachada. Cidadão do céu tem que ser verdadeiro. Verdade em seu comportamento, verdade em sua palavra, verdade em sua atitude e na maneira de ser e de estar. Falando disso, irmãos, para nós finalizar aqui, sabe a identidade de cidadão? Talvez você tenha nome, você não gosta do seu nome. Meu nome poderia ser chamado fulano de tal. Talvez você odeie o seu nome. Não odeia? Não gosta, odeia é palavra muito feia. Então você não gosta do seu nome. Mas esse nome que você recebeu já está registrado. Então o seu nome, a sua identidade, irmãos, ela tem um âmbito espiritual terrível que você nem sabe. Sabia disso? Olha para mim aqui. O diabo reconhece até o seu nome. Eu vou te dar exemplo para você na Bíblia. Quando Moisés morreu, irmãos, é o corpo, sim ou não, irmãos? Quem foi lá pegar o corpo de Moisés? Quem queria roubar o corpo de Moisés, irmãos? O diabo. Mas é Moisés, Moisés. O diabo ficou interessado em quê, irmãos? No corpo morto. Por que o diabo ficou interessado no corpo de Moisés, irmãos? Já se perguntou isso, irmão? Por que o diabo queria tanto esse corpo, irmãos? E Deus foi lá e escondeu. E depois ele aparece lá na transfiguração no monte. O nome de Moisés, a pessoa de Moisés, as obras de Moisés, a personalidade de Moisés, irmãos, tem um registro no mundo espiritual. E o diabo reconhece isso. Lembra de Jó?
O diabo sabia o nome de Jó e tudo que ele... Você corta o seu nome? Ah, meu nome é Maria, não gosto de Maria, não disse uma outra coisa. Não, mas já tem um registro. Salmo 139. O diabo conhecia tudo de Jó, irmãos, até os bens. Tinha a coisa mais fútil dentro da casa dele, o diabo sabia. Lembra daquele episódio de Paulo? Esqueci o texto, Atos 19, versículo 11 e versículo 20. Os filhos de servas, é isso? 7 filhos de serva, é isso mesmo? O nome do, não sei se é sacerdote, esqueci agora. É muita referência bíblica. O que eles estavam querendo dizer, irmão? Eles estavam tentando curar as pessoas e expulsar os demônios, fazer milagres no nome do Deus em que Paulo prega. Ah, irmãos, o diabo chegou e falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês é quem? Atos capítulo 19, versículo 11 ao versículo 20. Não vou ler o texto todo porque é muito grande, mas lá está escrito mais ou menos isso. O diabo reconheceu e falou assim: olha, Jesus eu sei quem é, eu conheço, o Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês? Eles não tinham uma cidadania registrada no céu, irmãos. Eles queriam fazer milagres, maravilhas, revelar, curar, mas sem ter comunhão com Jesus, irmãos, sem ter um registro de paternidade com Cristo. Olha para mim aqui, você é um cidadão do céu e você não é qualquer pessoa. No âmbito espiritual, o seu nome é reconhecido, tanto no céu como no inferno. Por isso que quando você chega na casa de alguém que está tentando suicídio, quando você chega na casa de alguém que está doente, alguém que está macumbado, cheio de macumba, cheio de coisa, quando você chega, o diabo tem que ir embora, porque o diabo reconhece a sua identidade. Ele sabe que você é um cidadão do céu, porque aonde a treva chegou, você que é luz, e o demônio tem que sair. Reconhecimento. Lembra de Paulo, quando, esqueci agora o texto também, entrou na cidade e tinha uma moça com espírito de adivinhação, e ela fala quem eles eram. O que é isso, irmãos? O demônio reconhecendo a identidade, personalidade, caráter e comportamento de um servo de Deus, de um cidadão do céu. Lembra de Elias, de Eliseu, passando por Sunem? O que a mulher disse? Aí vai um grande homem de Deus. Esse homem é um tanto homem que eu vou mandar fazer um quarto aqui em cima do muro para ele. Reconhecimento natural e reconhecimento espiritual. Eu digo para os irmãos a coisa para finalizar aqui: não brinque com o mundo espiritual. Zele pelo seu nome, zele pela sua identidade espiritual, zele pelo equilíbrio moral e ético, os padrões do céu. Zele por isso, porque o diabo sabe o meu nome, o diabo sabe o seu nome, o diabo te conhece, mas o céu também te conhece. Você é um cidadão do céu que carrega a cruz. E para finalizar aqui, um cidadão verdadeiro do céu que não tem identidade falsa. É falsidade ideológica que chama, não é isso que a pessoa... Aqui não existe falsidade ideológica, uma outra identidade. Não, irmão. Ou aqui, ou é, ou não é. Deus não aceita falsidade ideológica. Várias identidades com o mesmo nome, ou melhor, com a mesma aparência, com a mesma foto, mas com registro diferente. Deus aceita isso não.
Nós somos o que, irmão? Sal da terra e luz. E uma fonte não pode jorrar dois tipos. Ou é sim. Cidadão do céu, carrega a cruz. Deixa eu ver quem carrega a cruz aqui. Cidadão do céu é o portador da verdade de Cristo. Cidadão do céu anda na contramão deste mundo. Cidadão do céu sofre por amor a Cristo. Não negocia os seus valores espirituais, nem éticos e nem morais. Cidadão do céu tem vida na palavra, na oração, no jejum. E para encerrar aqui, o cidadão do céu tem a esperança da glória futura, a transformação deste corpo aí. Oh, glória! O que Paulo diz? Nós estamos aguardando, aguardando. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar-se todas as coisas. Ei, cidadão do céu, olha para mim aqui, estou encerrando. Você está aguardando a redenção do seu corpo, a transformação do seu corpo, e vai receber o mesmo corpo que Cristo recebeu, um corpo de glória. Quer mais uma prova? Coloca na tela e faz um favor, varão. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 49 até 57, Paulo fala sobre a transformação do corpo. Aquilo que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Esse corpo corrupto, essa matéria, como cidadão do céu, vivendo neste mundo. E você que está renunciando, você que está afastando do mal, está andando com retidão, guardando a palavra, vivendo os princípios, mesmo neste corpo, vai chegar um dia que ele vai transformar este corpo num abrir e fechar dos olhos. Quem entende essa palavra? Oh, glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a versículo 18. Paulo fala também do corpo, da transformação do corpo. Filipenses, ele fala sobre a transformação do corpo. O corpo de humilhação vai ser igual ao corpo de glória. 1 Coríntios 15, 49, 57, a transformação do corrupto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, 18, a elevação deste corpo. Portanto, não, versículo 14. Para finalizar aqui, isso, mesmo capítulo, versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei sendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 a 18. Eu vou abrir aqui. Glória a Deus. Minha Bíblia rasgou e rasgou logo exatamente em cima do texto. Isso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tomará a trazer. Varão, você está apressado, varão, a trazer com ele. Próximo versículo. Dizendo, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não procederemos os que dormem. Próximo versículo. Porque o mesmo Senhor, olha isso, irmãos, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre. Oh, glória. É lá que eu vou, é lá que você vai, oh glória.
cidadão do céu, aguarda a transformação do corpo, a redenção do corpo, a transformação do corpo, a elevação do corpo, a ressurreição do corpo, oh glória, e receber o corpo de glória, o mesmo corpo de Cristo. Cidadão do céu e vive assim, é como se já estivesse no céu. Para finalizar aqui agora, Apocalipse capítulo 21, e vi novo céu e nova. O que nós estamos falando? De uma pátria, não é isso, irmãos? É uma pátria. E cidadão não tem localidade, cidadão não tem um país, não tem um nome, não tem um registro. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também, olha aí, ó, a cidade santa, olha o nome dela aí, a nova, que descia do céu da parte de Deus, preparada como a noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. O que é isso? É pátria, é um local. Não é Ribeirão das Neves, não é Minas Gerais, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Espírito Santo, não é Brasília, não. É cidade santa, tem nome, tem local, oh glória! É a nova Jerusalém que vai descer do céu, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Fica de pé glorificando Jesus por isso. Fica de pé, cidadão do céu, fica de pé. O seu nome está escrito no livro da vida. Oh glória, versículo 7, o vencedor herdará todas estas coisas, eu serei o seu Deus, e ele será para mim meu filho. Quanto aos covardes, os incrédulos, abomináveis, os assassinos, imorais, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, da parte de Deus serão lago de fogo para ser queimado com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glória a Deus, aleluia. Quem é santo, santifique mais ainda. Bendito nosso nome. Glória a Deus.